Bom, a gente falava do Palmeiras e muito torcedor pede contratação. E tem jogador chegando ao Verdão. Os detalhes foram fechados, né? O Palmeiras acertou a contratação nesta sexta do zagueiro Mikael, de 24 anos. É destaque no nosso site espn.com.br. Contratação do Mikael que vem do Houston Dynamo. É um zagueiro, o Verdão vai pagar 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões e meio de reais, por 80% dos direitos do atleta. Foi um dos destaques da MLS nos últimos anos. Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas informações do nosso Verdão, que a gente vem trazendo para vocês em primeira mão aqui o Sport Center da ESPN, falando da contratação do zagueiro do nosso Palmeiras, Mikael. Mas sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar do Palmeiras, conseguiu uma vitória importante ontem no Campeonato Paulista e leva a possibilidade de classificação para a última rodada, né? Agora depende só de um time, não mais de dois, porque o São Bernardo já está classificado, então vai ter que vencer o seu jogo e olhar o jogo da Ponte Preta para saber se continua ou não na competição. O futebol do Palmeiras ontem, ele reviveu da maneira que se esperava? Ou a vitória é mais importante do que o desempenho? Não, o Palmeiras foi muito superior. O time do Botafogo é fraco, né, gente? O Palmeiras foi superior ao Botafogo de Ribeirão Preto o tempo todo. Mas acaba sofrendo um gol num contra-ataque. O Cafu acaba saindo muito bem com a bola pelo lado do campo. Esse foi o lance do gol anulado, né? O Marcos Rocha faz o gol. O árbitro estava de costas para esse jogo, para esse lance. Ele não viu o tranco que o Marcos Rocha deu. Com os dois braços, o Rocha empurra, ó. O árbitro não viu, porque ele estava saindo. Aí ele foi chamado pelo VAR para anular o gol, esse gol aí esse gol do Palmeiras. Mas o Palmeiras tomou o gol 1-0, depois teve as condições necessárias para virar 3-1, especialmente no segundo tempo, onde jogou até bem melhor do que a expectativa. Esse é o lance do gol, né? Vai dar um tapa no fundo do Cafu e vai cruzar a bola para sair o gol da equipe do Botafogo. E o Palmeiras, nesse instante, bateu um desespero na torcida. Aliás, a torcida do Palmeiras ontem foi um capítulo à parte, né? As organizadas, boa parte do jogo, não cantaram, não se manifestaram, só o torcedor comum se manifestava. Quando o torcedor organizado começa a se manifestar para apoiar o time, para apoiar o treinador, porque eles apoiam o time e o treinador, mas não apoiam a direção e a presidente, aí esse gol do Estevão, eu queria falar só um negócio para você. Se é um jogador internacional que faz esse gol, a gente ia passar esse gol 42 vezes por dia. Mas foi o Estevão que fez o gol. A gente pode passar, se quiser, entendeu? em looping. Não, só para dizer o seguinte, porque é um baita gol, né, gente? Ele bota 3 para trás e bota mais 3 para trás. 3 mais 3, é isso. 3 mais 3, mais 3 depois e não acontece nada. Então, bom, voltando ao jogo, o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo e entendo que o Palmeiras mereceu a vitória. Mas ainda não é o Palmeiras. O Palmeiras ainda não se encontrou como Palmeiras. E eu quero fazer um elogio ao Abel. Por quê? Porque ontem ele deu uma entrevista espetacular. A entrevista do Abel ontem foi espetacular. E mais uma vez, né? O Palmeiras jogou quantas vezes essa temporada? 11? 10? 11, né? 11. São 11. 12 rodadas, falta uma? São 11 rodadas, são 11 entrevistas que ele carimba a presidente do Palmeiras. Ontem ele carimbou de novo. Não, teve jogo que ele estava suspenso, ele deu entrevista? Não, são 10. O João Martins ficou uma, né? O João Martins ficou. Então são 10 entrevistas que ele deu e nessas 10 entrevistas ele cutucou a presidente do Palmeiras e ontem ele foi mais incisivo. Ele foi mais direto, mais objetivo, até porque a pergunta foi muito mais objetiva, muito mais direta e ele enquadrou realmente aquilo que ele pensa. Jean, tua análise do jogo, daqui a pouco a gente entra nessa questão do Abel, que a gente vai ouvir um trechinho dele. Então, o jogo para mim foi uma síntese do que tem sido os jogos do Palmeiras nesse Campeonato Paulista. Foi mais um jogo típico do Palmeiras no Campeonato Paulista. O que significa isso? Um jogo que não é brilhante, que não é um espetacular, mas em que o Palmeiras é melhor do que o seu adversário. Porque o Palmeiras empatou muitos jogos em que ele foi melhor que o adversário, em que ele criou mais chances, em que ele teve mais volume, em que ele finalizou mais, que ele ficou mais no campo de ataque e que desperdiçava gols. Aliás, foi a tônica também no Campeonato Brasileiro. Sim. Não foi o Palmeiras brilhante, mas foi o Palmeiras o time com mais chances criadas no último Campeonato Brasileiro.
Então, é um time que chega muito, que finaliza, que produz, mas que não consegue fazer os gols acompanhando essa criação, né? Os gols são sempre num nível menor. Ontem os gols saíram até mais para o final do jogo e por isso o Palmeiras conseguiu vencer. Vários jogos muito parecidos com esse jogo do Botafogo, o Palmeiras não conseguiu vencer no campeonato. E claro que tem histórias, 20 pontos são bons pontos, é uma boa pontuação. Sim. É o quarto time que mais pontuou no campeonato, a gente já falou essa história, que seria líder em outras duas chaves, mas assim, você tem que olhar para a chave em que você está inserido. Lógico. Não adianta olhar para as outras chaves. Então, acho que o jogo resumiu o que tem sido este Palmeiras. É um Palmeiras com dificuldade de pôr a bola para dentro, nem tanto de criar, e um Palmeiras com dificuldade defensiva. Acho que esse é um ponto importante nas transições ofensivas do adversário. É impressionante como o contra-ataque do time adversário, o Palmeiras sofre, e isso já vinha desde o ano passado, como não sofria antes. Tanto que ontem o Everton, apesar de tudo, também trabalhou. Também fez pelo menos umas 2 grandes defesas em contra-ataque, toma o gol do jeito que tomou. Então, acho que, tanto olhando para as deficiências como para as qualidades, o Palmeiras de ontem foi meio que o Palmeiras básico, o Palmeiras típico deste Campeonato Paulista. Eu estou olhando aqui a tabela de classificação, né? No grupo A, o grupo do Corinthians já está resolvido, Corinthians e Mirassol classificados. O Mirassol é o adversário do Palmeiras na última rodada. No grupo do Santos ainda tem ali um bololô, né? Porque o Santos Grande, tem 15 né? pontos. Todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance, né? Nesse grupo, porque a diferença é de 3 pontos. Deixa eu ver se a Portuguesa... Acho que a Portuguesa não mais, porque a Portuguesa tem 2 vitórias. Se vencer seu jogo, chega a 3. A Portuguesa já está fora, né? O Bragantino tem quantas vitórias? Se o Bragantino perder para a Ponte, dá. É verdade. É verdade. E o Guarani pega o Corinthians, que já está classificado. É verdade. Todo mundo pode classificar. Lembrando, né? A Portuguesa ontem vencia por 1-0 até o finalzinho, o que faria o São Bernardo jogar na última rodada contra o São Paulo. Precisando de resultado, mas aí o São Bernardo empatou nos acréscimos e se classificou já de antemão. Aí agora a gente está vendo o grupo do São Paulo ali, o São Paulo, né, sendo muito questionado, mas já classificado no Campeonato Paulista. E aí o grupo do Palmeiras, que eu acho que é onde vai morar o perigo, né, Pascoal? Porque o São Bernardo está classificado já com 23 pontos pelo número de vitórias, tem 7 e o Palmeiras tem 5, então mesmo que o São Bernardo perca o jogo e o Palmeiras vença, e a Ponte vença, não é suficiente para o São Bernardo sair. O São Bernardo enfrenta o São Paulo. O São Bernardo enfrenta o São Paulo, a Ponte enfrenta o Bragantino. Mas em Campinas, né, no Moisés Lucarelli. E o Palmeiras joga fora de casa contra o Mirassol. Desculpa, gente. A Ponte precisa de um empate. O São Bernardo está classificado. Não. Sim. A Ponte não. A Ponte precisa ganhar. Ela vai a 23. Se ela for a 23, o Palmeiras vence e ganha no saldo de gols. Vai o saldo de gols. Então, porque aí empata no número de vitórias. A Ponte tem uma vitória a menos. Então, assim, a Ponte não tem um jogo tão fácil assim. A Ponte recebe um Bragantino que, como a gente está vendo, está jogando por vaga. Sim. O Bragantino não pode perder. O ideal para o Bragantino, inclusive, é ganhar para não depender do resultado dos outros. Mas o Bragantino não pode perder de maneira alguma se quiser se classificar. Então, esse jogo Ponte Preta e Bragantino, no fim, de alguma maneira, claro que não envolve times tão grandes. Sim, mas é o jogo que define o grande jogo muita coisa. Porque são 2 times que podem se classificar e podem estar eliminados na próxima rodada. Então, claro, a Ponte tem a vantagem de jogar em casa, tem jogado bem, venceu o São Paulo no Morumbi na última rodada, mas não é um jogo fácil para a Ponte. Então, claro, o Palmeiras precisa ganhar de um Mirassol que vem num momento muito ruim, né? Por mais que já esteja classificado, acho que são 5 jogos com derrotas e empates apenas. É um Mirassol que garantiu a vaga lá atrás. Como o São Paulo, 5 sem vencer. Isso, exatamente. A tendência é o Palmeiras se classificar? É uma coisa. Quando você não depende só de você, é uma coisa mais difícil. Sim. Se o Palmeiras dependesse só dele para se classificar, aí seria mais fácil. Não é fácil jogar contra o Mirassol e Mirassol. Já entra um complicador. Mas o Mirassol não vence 6 jogos, não é isso? E demitiu. Demitiu o técnico. Mas assim, agora é a Vera. Precisa... Mas pro Mirassol não, o Mirassol tá classificado. Sim, mas o Mirassol tem que dar uma satisfação para a torcida, gente. Vai ficar nessa de só apanhar, de só empatar e vai chegar na outra fase desse jeito? Tem que dar uma satisfação para a torcida. Eu até apostaria na vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Agora, o Palmeiras não terá os 2 zagueiros titulares. O Palmeiras não terá os 2 zagueiros titulares. É verdade. Ontem o Murilo tomou o cartão e o Gomes está fora por conta de lesão muscular.
Então, o Naves vai jogar, entra o Naves nessa vaga do Murilo. Então, são um de 20 e um de 23, na zaga de 22, né? Na zaga do Palmeiras. E pela entrevista do Abel também, o Naves tem pouco tempo no Palmeiras. Segundo o Abel, ele também tem proposta para sair. Então, o Palmeiras está trazendo um zagueiro já está lá, que veio do Cruzeiro. E o outro que o Palmeiras está trazendo do futebol norte-americano, que foi revelado pelo Atlético Mineiro. Deve chegar nessa semana, nesse fim de semana, inclusive, para o Atlético, né? O Bruno ex-Atlético Mineiro. Vai trazer para vocês no final do vídeo. O Fux veio do Atlético Mineiro, perfeito, não do Cruzeiro. Veio do Atlético Mineiro, também o Bruno Fux e o jogador que vem da Major League Soccer, que foi um dos melhores zagueiros da temporada. Bom, sim, é um conserto. Mas o Abel ontem fala, cadê meu meia? Quer ouvir o Abel? Quer? Ele ontem estava afiado. O Pascoal quer ouvir o Abel Ferreira. Vamos ouvir, então, o Abel Ferreira, porque ele falou de muitos assuntos e, assim, deu até uma declaração bem interessante sobre a questão da semana, né? Sobre os gramados do Brasil, então acho que vale a gente ouvir. Olha, a chapa estava quente, não é? Declaração bem interessante sobre a questão da semana, né? Sobre os gramados do Brasil, então acho que vale a gente ouvir. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. A pergunta que vocês têm que fazer é porquê que, por exemplo, o Atlético Mineiro, que fez uma arena nova, meteu um gramado novo e depois vai trocar por sintético. Não há de nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3, entendo o Neymar, porque nós já estivemos lá no Mundial e vocês também estiveram lá. Quem é que não esteve aqui no Mundial comigo quando nós lá fomos? Vocês não viram a qualidade da grama natural? Melhor que a carpete que a minha mulher tem lá em casa. A pergunta é, porquê que os clubes estão a passar para os gramados sintéticos? Eu digo-vos porquê. Não tem condições um gramado natural acompanhar a densidade de jogos que tem aqui no Brasil, é impossível. Quando o Palmeiras ganhou um dos campeonatos, nós fomos melhor visitante, não foi mandante, visitante. O ano passado o Botafogo foi campeão, foi dos melhores visitantes. A mesma fiscalização que a FIFA faz aos gramados sintéticos, se viesse a UEFA, que a UEFA é que faz isso, aqui fiscalizar, e estou-me a repetir, os gramados vocês sabem. E isso é como andar, como eu ter um Ferrari e andar numa pista toda esburacada. Bom, tá aí. Ele fala do assunto da semana, né? Dá ali uma expressão bem brasileirada, mas parece que não entendeu as figuras de linguagem, Abel. Calma, que não tem ninguém falando em matar ninguém, não. É só uma figura de linguagem. Mas o trecho que o Pascoal se refere não está no nosso recorte, né, Pascoal? Além disso, foi categórico pedindo jogador. Assim, o Abel se posiciona de maneira... Nessa pergunta em questão, né? Ele se posiciona muito claro. E ele se posiciona muito ao lado da torcida. Porque ontem a torcida do Palmeiras vaiou a presidente, o diretor de futebol, mas não protestou contra o time e contra o Abel. E isso tem sido uma frequência, né? Tem sempre os descontentes que vão, esse cara, aquele outro, sempre tem. Tem um nível... Eu confesso que eu tenho conversado com um número assustador para o que era antes, de palmeirenses que já não dão mais o apoio integral ao Abel. Concordo que ele é poupado de muita coisa, mas na percepção, conversando com torcedores aqui em São Paulo, ele já começa a ser olhado. Eu não sei qual vai ser o retorno disso se ele não classificar no Paulista. Esse olhar realmente pode mudar
por uma desclassificação no Campeonato Paulista, ou pode melhorar com uma classificação no Campeonato Paulista, pode mudar quando ele tiver os jogadores que ele imagina, né? Igual ele falou na entrevista. Não, se vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Se vai contratar o Paulinho, para que vai me perguntar? Não tem que me perguntar. Eu vou contratar o Paulinho, não precisa contratar. Não precisa nem me perguntar. Vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Vai contratar o Andréas Pereira, não precisa perguntar. Perfeito. Vai lá e contrata. Jogador desse nível não precisa. Não precisa perguntar. Agora, em algumas outras situações, precisa ter a consulta com o treinador. E eu acho isso plausível. Eu vou lá e eu cobro o diretor de futebol. Cobra. Eu vou lá e converso com o presidente e peço os jogadores para o presidente. Tá lá. Todo jogo ele fala a mesma coisa. Eu peço, mas não sou atendido. Eu peço, mas não sou atendido. Cadê o meu camisa 8, o reserva do Rios? O Rios, ele fala com um orgulho tremendo, né? Ele fala do Rios com um orgulho impressionante, porque a presidente do Palmeiras acha que a gente deveria contratar mais jogadores como o Rios, que barato e que joga muito, mas esses jogadores são difíceis de encontrar. São raros, são difíceis de encontrar, é uma verdade. Agora, o Palmeiras precisa dar ao treinador as peças que ele necessita para montar o time. Você vai dizer assim, mas ele mandou 11 embora, 12 embora, dispensou os jogadores. Isso. Parece que o Palmeiras não contratou ninguém. O Palmeiras é o time que mais investiu nessa janela. Sim. Tudo bem, o Paulinho ainda não está jogando, e eu acho que esse é um ponto muito forte de observação. E esses jogadores estão entrando num ritmo. Eles vão ser enquadrados naquilo que o Palmeiras precisa. Os dois zagueiros estão chegando. Um chegou e o outro ainda precisa chegar, né? Acho que a questão principal está no ataque. A gente está falando de um Palmeiras, que é o Palmeiras, ou seja, o que eu quero dizer com o Palmeiras? É o clube que a gente, há 10 anos... A magnitude do Palmeiras. Aponta como um dos favoritos para todas as competições que está. É um clube que tem um elenco forte, ninguém discute a qualidade do elenco, ninguém discute que o trabalho, na média, das últimas gestões do Palmeiras, para não falar só da Leila, são bons trabalhos. Tudo isso é indiscutível. Agora, também é claro que o Palmeiras não pode ter Luigi e Thales apenas no banco. Por mais que o Luigi tenha feito um golaço, por mais que sejam garotos promissores, você não pode ter Luigi e Thales como alternativas únicas para o seu ataque no banco. O Paulinho não está jogando. É verdade, mas me parece... Mas ainda assim, né? Se você coloca ele como titular, você vai ter opções de meninos. É isso, porque parece também que o Paulinho... O cara é o quê? O Messi, ele vai chegar e vai resolver todos os problemas. Me parece que no ano passado sozinho, o Palmeiras já apontava a necessidade, no começo do Campeonato Paulista, a necessidade da contratação de um 9, isso dito pelo Abel, explicitado, com todas as letras. Não, a gente precisa, mas eu quero um cara, ele usou esses termos, eu quero um cara que chegue e jogue. Eu quero jogador para ser titular agora, é esse cara que eu quero. Ele chegou a falar isso no ano passado. E disse que precisava de um definidor de jogadas. Definidor de jogadas. Aí o que aconteceu? Flaco Lopes fez 11 gols no Campeonato Estadual. Como sempre, o Campeonato Estadual funciona como um encantamento que muitas vezes não se confirma lá para frente. E me lembro de ter falado isso ao final do Campeonato Paulista, dizendo, cara, talvez vá faltar. Se o Palmeiras está achando que porque o Flaco fez 11 gols no Campeonato Paulista, tem o novo Evair... resolvido, né? Tem o novo Evair, não é bem assim. E acho que não foi bem assim. E foi uma questão do Palmeiras o tempo todo. Então, eu acho que essa questão precisa ser resolvida. O Abel está falando, como disse o Pascoal, mais forte. Ele está levantando o tom. Óbvio que uma eventual eliminação, que é muito possível nesse momento do Campeonato Paulista, vai colocar mais pressão nisso. Bom, a gente falava do Palmeiras e muito torcedor pede contratação. E tem jogador chegando ao Verdão. Os detalhes foram fechados, né? O Palmeiras acertou a contratação nesta sexta do zagueiro Mikael, de 24 anos, é destaque no nosso site espn.com.br. Contratação do Mikael, que vem do Houston Dynamo. É um zagueiro, o Verdão vai pagar 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões e meio de reais, por 80% dos direitos do atleta. Foi um dos destaques da MLS nos últimos anos. Falta só exame médico e o jogador deve ser anunciado oficialmente em breve, Elton. E eu acho que essa questão, né, Abel, ter um sistema defensivo onde você tem um lado direito, com os caras destros ali que funcionam bem, um lado esquerdo com um zagueiro canhoto, além do próprio lateral, traz o equilíbrio que a gente estava acostumado a ver nessa equipe do Palmeiras. E eu acho que é um jogador que vai precisar de um tempo de adaptação para chegar num time e tentar brigar por titularidade. Talvez um time bem mais organizado, né,
do que ele encontraria em outros no futebol brasileiro. Talvez isso facilite um pouco mais. Mas acaba sendo um bom reforço, porque o Palmeiras, que está tendo tanta dificuldade, né, nessa janela de transferências, acaba trazendo um reforço. Semana que vem, né? E o que o palmeirense quer mesmo é um atacante. A ver se vem Vitor Roque, né? Que tem conversa, negociação. Na Espanha se fala muito, só que ele está emprestado ao Betis. Então vamos aguardar. Parece ser a ficha 1 do Palmeiras nesse momento, o Vitor Roque, ex-Cruzeiro, ex-Atlético Paranaense. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aqui. Primeiro do ESPN FC, falando muito do jogo, né? Da quinta-feira, falando muito da vitória, de tudo que o Abel falou na coletiva, botou muita coisa às claras, o pensamento dele, qual a questão do gramado, mas isso aí é uma discussão para outro momento. A grande verdade é que o maior destaque dessa sexta-feira que passou, né, foi essa contratação, né, do Mikael. Como o Pascoal já falava ali, o Bruno Fux chegou e estaria chegando mais um jogador. Esse programa da ESPN do Pascoal foi por volta de 7 horas da noite, tá? E depois a gente traz aí o corte do Sport Center, última edição, que também é da ESPN, já trazendo, confirmando essa contratação do Mikael como novo zagueiro do nosso Verdão. Chega para agregar, mas ainda precisamos muito de um meia e de um atacante. Precisamos dessas duas situações. E temos poucos dias para a janela fechar. E a proximidade agora desse último jogo, domingo, é a grande final para a gente. A gente precisa vencer o Mirassol e torcer pelo Bragantino, né? Bragantino, como foi falado bastante aí, o Bragantino precisa também de pontuação para se classificar. Então, se o Bragantino pelo menos empatar com a Ponte, já fica bom para a gente vencendo o Mirassol, consegue a classificação, e aí a gente passando para as quartas finais, e aí é outro campeonato, vai estar sempre agora o time titular daqui para frente no campeonato, no Paulistão, e aí, meu irmão, segura, porque a gente chegando nas quartas finais, a gente vai lutar para esse tetracampeonato seguido aí. Quero saber de você, o que você achou, foi falado no vídeo aí, e dessa grande contratação do Mikael como nosso novo zagueiro do nosso Verdão. Você que não é inscrito, deixa aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o like. Rapaziada, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal para chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.